Bom dia! Hoje é 11 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou começar a acrescentar isso aqui porque eu aprendi que não é só durante o dia que vocês escutam esse podcast. Então, se você estiver escutando isso no final da sexta-feira, já aconteceu muitas outras coisas, mas aqui vai a listinha de notícias que você precisa saber para iniciar o seu final de semana muito bem informado. Afinal de contas, sábado ou domingo sempre temos aí uma reunião de família ou uma reunião de amigos em que a gente precisa parecer inteligente. Então, a gente vai chegar com várias notícias bem interessantes para poder mostrar esse QI elevado aí que eu sei que todos vocês têm. Vamos falar sobre os resultados do Banco do Brasil no segundo trimestre, simplesmente para poder citar esta notícia aqui, que é uma das minhas favoritas de todos os tempos. Banco do Brasil testa holograma para atendimento em agências. Seria esse o fim da picada? Não sei. Também vamos falar sobre a Petrobras sofrendo uma onda de rebaixamento das recomendações das suas ações, sem uma clareza aí sobre a política de preços da estatal. Vamos falar ainda sobre os dados de inflação dos Estados Unidos, que estão reforçando a aposta em uma pausa do Federal Reserve, o Banco Central Americano, em setembro, uma pausa na alta de juros que eles vêm tendo até agora. E, por último, vamos falar sobre um outro assunto, que este é realmente um dos meus assuntos favoritos, que é luxo, moda e tudo isso aí. A Coach e a Michael Kors se uniram em um negócio de 8,5 bilhões de dólares. Fazia tempo que a gente não falava sobre moda por aqui, então chegou a vez dela. Pode voltar à tona moda. Não, eu não consegui terminar a introdução em menos de um minuto, mas tudo bem. Nem tudo é possível sempre. Vamos às notícias. No mais, não esqueçam de seguir a Bloomberg Linha, também me seguir nas redes sociais, se vocês quiserem, ana.sieds. E sim, hoje essa introdução ela vai ter recordes, ela vai ter menos de um minuto, porque eu tô com pressa. Então, 5, 6, 7, 8, vamos às notícias. Investidores da Petrobras, que aproveitaram a alta de 25% nas ações este ano, agora se deparam com uma onda de rebaixamento dos analistas devido às preocupações com os preços de combustíveis abaixo do mercado e com gastos maiores, que ameaçam corroer o que tem sido uma bonança de dividendos de vários bilhões de dólares. Citigroup, HSBC e JP Morgan rebaixaram a ação na semana passada, abandonando as suas recomendações equivalentes à compra devido a preocupações com mudanças feitas pela nova equipe de gestão da empresa que assumiu este ano após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente já falou algumas vezes aqui sobre o que é uma recomendação de ação, que é o que as casas de análise fazem para dizer se você deve comprar, vender ou manter uma ação na sua carteira. Neste caso aqui, estes bancos estão dizendo que os investidores deveriam vender ou talvez manter aí ações da Petrobras em vez de comprar mais. Esses analistas estão preocupados com essa nova política de preço de combustíveis da empresa, combinada com o risco de um aumento nos planos de investimento que pode fazer com que os níveis de endividamento disparem. A Petrobras subsidiou combustíveis, algo politicamente sensível da última vez que o PT estava no poder, levantando preocupações de que a gigante do petróleo, mais uma vez, pode gastar dinheiro para ajudar o país a manter a inflação sob controle. Começou a minha VAP de todos os dias aqui do meu lado. O diretor financeiro, Sérgio Caetano Leite, convidou analistas do mercado para uma reunião presencial no início dessa semana para discutir as perspectivas da empresa. Isso de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News. Preços de combustíveis e dividendos foram dois dos principais tópicos dessa reunião, segundo essas fontes, que aconteceu na manhã de quinta-feira. Representantes da Petrobras não responderam imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail pelos repórteres da Bloomberg News. O Banco do Brasil sentiu o peso da crise dela, da varejista Americanas, no balanço do segundo trimestre que foi divulgado na noite de quarta-feira. O banco precisou elevar em 22,6% a sua provisão para créditos de liquidação duvidosa ampliada, o PCLD. Essa provisão é uma espécie de colchão que as instituições financeiras têm para evitar calotes ou para evitar uma grande inadimplência de muitos clientes. O Banco do Brasil também precisou revisar para cima o total do seu PCLD da projeção de 2023. Antes era do intervalo de 19 a 23 bilhões de reais esse colchão, que agora está entre 23 a 27 bilhões de reais. Ou seja, o Banco do Brasil esperando um possível calote maior do que o esperado no início do ano. Os bancos evitam nomear diretamente a empresa que tem esses grandes possíveis calotes devido à obrigação deles de preservar o sigilo bancário dos clientes.
A Americanas deve 1,6 bilhão de reais ao BB. E esse foi o trecho que eles colocaram no balanço deles. No documento, que analisa o resultado do segundo trimestre, eles escreveram assim, abre aspas, o aumento do PCLD foi decorrente do agravamento em linhas de crédito não consignados na carteira pessoa física e da piora de riscos na carteira pessoa jurídica, impactada pela elevação de nível de risco de créditos de empresa do segmento Large Corporate, que entrou com um pedido de recuperação judicial em janeiro de 2023. Fecha aspas. Se é ou não é Americanas, quem que entrou com a recuperação judicial é uma Large Corporate e aconteceu isso tudo aí em janeiro de 2023. Ela mesma, a Americanas. Muito que bem. Os credores ainda estão negociando um acordo com a varejista, com expectativa de se chegar a uma solução no mês que vem, segundo altos executivos do Itaú Unibanco, do Bradesco e do Santander Brasil, em conversas com a imprensa sobre os seus balanços nas últimas semanas. O Banco do Brasil também anunciou que está testando o atendimento por meio da holografia, uma tecnologia viabilizada em um totem, ainda sem previsão de data para chegar a alguma das suas quase 11 mil agências físicas e postos para interação direta com o cliente. O Banco Público, que, vejam vocês, é o mais antigo do país, desenvolve esse projeto com uma equipe própria de tecnologia, área que ganhou ainda mais relevância dentro do setor financeiro após a ascensão das fintechs, que tiveram um apelo na captura de clientes, principalmente os jovens, que são conectados com o mundo dos aplicativos. No caso do Banco do Brasil, a decisão de adotar o atendimento holográfico só deve ser tomada após tentativas de buscar o apoio de representantes dos bancários, categoria que tem perdido espaço nas últimas décadas diante da digitalização dos serviços e medidas de otimização de processos do setor para redução de despesas. Vamos falar da inflação, porque hoje a gente falou de Americanas, agora a gente tem que falar de inflação, que são sempre as nossas carteirinhas, como é que é na carteirinha? Nossas figurinhas marcadas aqui no nosso podcast. A probabilidade de que autoridades do Federal Reserve, o Banco Central Americano, mantenham as taxas de juros inalteradas na próxima reunião de política monetária em setembro, cresceu depois que novos dados mostraram mais sinais de alívio da inflação dos Estados Unidos. O núcleo do Índice dos Preços ao Consumidor, ou CPI na sigla em inglês, que exclui os custos frequentemente voláteis dos alimentos e da energia, subiu 0,2% pelo segundo mês, segundo dados do Escritório de Estatística divulgados nesta quinta-feira. Esse resultado marca os menores ganhos de preço seguidos em mais de 2 anos. A leitura geral do CPI também teve alta de 0,2% em julho e avançou 3,2% na comparação anual. Em julho, o Fed elevou a taxa básica de juros do país para um intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano, o nível mais alto em 22 anos. A estimativa mediana das projeções trimestrais mais recentes das autoridades do Fed, publicadas em junho, indicou mais 2 aumentos de juros este ano, com o primeiro concretizado no mês passado. Lembrando que, enquanto isso, nós aqui no Brasil começamos a abaixar os juros. Autoridades do Banco Central Americano deram opiniões divergentes sobre a necessidade de mais altas. A governadora do Fed, Michelle Bowman, reiterou na segunda-feira a sua opinião de que a autoridade monetária pode precisar subir ainda mais as taxas para restaurar totalmente a estabilidade de preços, enquanto o presidente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, disse na terça que o BC americano pode ser capaz de manter os juros estáveis. Daqui em diante, eu daria tudo para ser uma mosquinha na reunião do Fed do próximo mês, porque o bicho vai pegar. E vamos ao luxo. O luxo que, se você acompanha o Instagram da Beyoncé, eu nunca vi uma pessoa se vestir tão bem na minha vida. É um monumento, é uma obra de arte. O Instagram da Beyoncé, com os looks dela, da Tour Renaissance, é um negócio que deveria ir para o museu. Fica aí a minha dica pro pessoal aí da Beyoncé, que eu tenho certeza que escuta meu podcast, o pessoal da comunicação, se não a própria Beyoncé, façam um museu com essas roupas e com essas fotos, porque é tudo muito lindo. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou falar de luxo. E a Tapestry, a proprietária de marcas como Coach e Kate Spade, concordou em adquirir a Capri Holdings, que é a empresa controladora da Michael Kors, em um acordo de 8,5 bilhões de dólares, que mostra que a onda de consolidação no setor de produtos de luxo está longe de acabar. A empresa, sediada em Nova York, está pagando $57 por ação em dinheiro, de acordo com um comunicado desta quinta-feira, uma alta de 65% sobre o último preço de fechamento da Capri. A transação deve ser concluída em 2024 e é sujeita à aprovação de reguladores e acionistas. Tanto a Tapestry quanto a Capri construíram suas próprias coleções de marca de alto padrão nos últimos anos,
mas não conseguiram competir com a amplitude e profundidade das gigantes europeias de luxo LVMH e Kering. As gigantes continentais possuem marcas que abrangem uma variedade de setores, incluindo vestuários, joias, relógios e bebidas alcoólicas. A combinação das 6 marcas da Tapestry e da Capri cria uma nova casa global de luxo poderosa e que dessa vez vai ter uma sede nos Estados Unidos. Essa aquisição é uma tentativa de competir de forma mais eficaz contra os principais players do setor, especialmente em bolsas, que são os pontos fortes tanto da Coach quanto da Michael Kors, assim como também sapatos. A Tapestry é proprietária da marca de calçados Stuart Weitzman e a Capri é dona da Jimmy Choo. Os itens de luxo acessíveis das empresas são muito menos caros do que as marcas de alto padrão, como a Louis Vuitton da LVMH. O setor de luxo acessível tem enfrentado desafios nos últimos trimestres nos Estados Unidos, à medida que os compradores reduzem os gastos com o declínio do boom de luxo causado pela pandemia. A Tapestry, cuja marca Coach está presente na China há décadas, provavelmente deve se concentrar em acelerar o lançamento da Michael Kors no país, o que poderia ajudar a compensar as vendas mais fracas recentemente no mercado interno das empresas dos Estados Unidos. A Tapestry gera cerca de 15% da sua receita na China, enquanto a Capri faz cerca de 6 a 8% das vendas no país. Ao adicionar ainda a Versace às suas marcas, a aquisição dá à Tapestry o seu primeiro acesso direto a uma marca de luxo europeia. A Capri comprou a Versace em 2018 e focou em aumentar as vendas de bolsas e outros acessórios da marca, impulsionando com sucesso a receita. Tem uma coisa que eu amo, é a briga de foices do mercado de luxo para consolidações. Eu acho incrível que eu não tenho uma dessas marcas no meu guarda-roupa, mas todos os famosos que eu gosto têm, então eu gosto de saber que eles estão vestindo a mesma empresa, apesar de eles falarem que não estão. Acho isso tudo muito incrível. Viu, gente? Hoje foi VaptVupt, né? Porque é sexta-feira. E aí, ainda mais se tu tá escutando esse podcast no final da sexta-feira, eu quero que tu vá viver tua vida. Chega de escutar notícia. Já escutou notícia, agora vai lá no bar contar notícia pros outros. Ou no café, né? Depende aí da sua faixa etária e tudo mais. Eu vou ler algumas coisas aqui. Vocês deram várias dicas de séries que tem relação com negócios e economia e tudo mais. Eu pretendo fazer um post no Instagram, ou hoje, ou amanhã, ou quando me der na telha, pra ser muito sincera, mas em breve, muito em breve, compilando aí tudo que vocês falaram. Vocês fizeram várias dicas legais e bacanas, e eu acho muito interessante compartilhar isso com todos. O Macedo disse que se sentia um maior bobão fazendo coxinha com a mão enquanto eu falava da Itália, até que eu falei que estava fazendo isso abertamente. Então, Macedo, estamos aqui para isso, para acolher a todos. E esse foi esse comentário que eu vou ler mesmo. Desejo a todos um bom final de semana e até segunda-feira. Até mais!